Olá, eu sou o professor Cícero, de redação. Vou falar hoje de um tipo de introdução que você pode usar nas suas dissertações argumentativas. A introdução histórica ou contextualizadora. Introdução é o momento em que você vai mostrar o tema para o seu leitor. Na introdução histórica, o que se faz é colocar algum fato histórico que ajuda a entender como se chegou à discussão do tema atual. Muitas vezes, você coloca algum fato histórico que é muito diferente do que acontece na atualidade, para mostrar uma discrepância, para mostrar uma mudança no pensamento de um tempo passado até hoje. Outras vezes você coloca um fato histórico que ajuda a explicar a origem de um problema no mundo atual. Por exemplo, você pode mencionar a colonização do Brasil, um fato histórico, como uma justificativa para alguns problemas que o Brasil sofre até hoje, como, por exemplo, a distância entre os políticos, os governantes e os desejos do povo. Você pode dizer que a forma de colonização do Brasil ajuda a explicar por que se criou esse distanciamento tão grande. Mas você pode também mostrar algum fato histórico que já foi verdadeiro, uma coisa que já aconteceu, mas que hoje não acontece mais. E aí você vai discutir o porquê da mudança. Vou ler um exemplo de uma redação que foi publicada pela FUVEST e que usa essa forma de introdução histórica. As últimas décadas viram florescer no pensamento ocidental novas teorias acerca do trabalho. Entre elas, destaca-se a estrondosa e aparentemente otimista teoria do fim do trabalho. Com efeito, já parece bem remoto o tempo em que, na Inglaterra recém-industrializada, o desemprego era considerado vagabundagem e punido por lei. Hoje, com as crescentes maquinização e informatização, a demanda por mão de obra tem caído e seu total desaparecimento não parece uma previsão absurda. Nessa introdução, para uma redação com o tema trabalho, naturalmente, o autor afirma que, na Inglaterra recém-industrializada, a vagabundagem, o desemprego era considerado vagabundagem, vadiagem e era punido. Enquanto hoje, as pessoas já começam a conceber a ideia de que um dia vai ser possível parar de trabalhar. Então isso mostra que houve uma grande mudança. Isso já serve para deixar no leitor a ideia de que pode haver mais mudanças em relação ao modo como o trabalho é visto. Alguém poderia, nesse mesmo tema, ter citado também a ideia do ócio, que era uma coisa muito importante, por exemplo, na filosofia grega. A ideia de que o ócio, de que o não trabalho, é uma coisa positiva. Depois isso se transformou radicalmente, principalmente nos países industrializados, nos últimos 2 séculos, e hoje está voltando à tona a ideia de que trabalhar o tempo todo talvez não seja a coisa mais desejável, a coisa mais humana que se possa fazer. Então, a introdução histórica funciona mencionando um fato histórico que ou ajuda a explicar como se chegou à situação discutida no tema atual, ou que mostra uma diferença entre o passado e o presente. Em geral, quando se mostra essa diferença, o texto vai discutir o porquê da transformação ou vai discutir a possibilidade de novas transformações no futuro. É isso por hoje e até a próxima.